Iniciando. Bom, então, hoje o nosso objetivo na live é passar como que a gente vai encerrar, né, esse artigo, né, as etapas finais, que são as melhores do mundo, né, porque você vai finalizar o seu trabalho, então você vai apresentar, né, o resultado da pesquisa e fazer uma breve discussão desse resultado e a sua conclusão, né? Eu tenho recebido muitos artigos já com a conclusão. Eu quero dar os parabéns a todos aí, uma galera realmente empenhada, né? Tá bacana. Não é uma coisa assim muito complicada, é só você seguir, acompanhar, né? Não desistir. Teve uma galera que estava batendo a cabeça, conseguiu, fez um trabalho fantástico. Eu assisti. Eu vi um artigo hoje muito bom, tenho lido muitas pesquisas legais, e o objetivo aqui hoje é passar brevemente, porque isso é muito rápido, né? Como é que você vai apresentar os resultados de discussão e dar oportunidade hoje aí para conversar quem ainda tem alguma dúvida. Eu falo assim, com relação à matéria, né? Com relação aos assuntos, porque os artigos eu acredito que tenha lido todos que me enviaram. Quem não enviou, ou melhor, quem não recebeu nenhuma análise, sinaliza que eu vou procurar onde é que está, mas assim, até então eu acho que eu vi a maioria. Quem ainda não mandou, aproveita, por quê? Porque nós estamos no final, né? A gente tem essa semana, que é a semana que eu vou te passar a conclusão, né? O que a gente vai concluir, e basicamente aí nós temos uma semana, ou no máximo 2 semanas, para terminar esse artigo. E a boa nova é que esse artigo vocês só vão me entregar, tá? Então, professor, como que vai ser a entrega final? A entrega final vai ser em PDF, lembra que eu falei fechado, né? PDF, não vai ser necessário a apresentação. Então, é só a entrega do artigo, e essa entrega tem que acontecer na data estipulada. Então, o que eu recomendo a vocês é dar um foco aí, dar uma atenção especial essa semana, né? Por isso que hoje eu vou deixar, vai ser breve, a gente vai conversar, vou fazer quem precisar tirar dúvida, e do restante eu quero que vocês escrevam aí, que vocês até aproveitem a live para trocar ideia entre os grupos, e que vocês apliquem aí, que terminem de fazer o artigo. Então, a gente está aqui na semana do dia 20, semana que vem já é de semana do dia 27, e provavelmente na primeira semana de junho seja a entrega. Ainda não tem a data oficial, eu vou passar isso na semana que vem, mas nós estamos encerrando com folga, né, com muita calma, com muita folga, e muitos já terminaram, já me mandaram, e assim, saiba do seguinte: a gente errando acerta tudo na vida, né? A gente vai errando, aí a gente acerta no final, porque artigo científico, o lance maior do artigo científico é você achar a bibliografia, é você seguir passo a passo, né? Eu ainda falei, pega o meu artigo como padrão, né? Faz mais ou menos parecido, então segue uma metria, segue um parâmetro, e aí escreve. Então, teve muita gente que já me entregou até a conclusão, né? Eu falei que eu ia falar sobre como que apresenta o resultado e a conclusão, e hoje eu já vou voltar a dar um enfoque aí, quem já apresentou tudo, e teve gente que chegou ali na conclusão, no resultado e discussão, e que só precisa melhorar um pouquinho, porque a gente também não tinha falado sobre esse assunto. Mas, assim, trabalhos muito bons, agora é a hora da reta final. Então, o que a gente vai apresentar de resultado de discussão? É básico, é o resultado da tua pesquisa, né? Se você fez só uma pesquisa bibliográfica qualitativa, você vai apresentar o resultado da sua pesquisa bibliográfica qualitativa. Mas, assim, você precisa apresentar o resultado da sua pesquisa. Ela é importantíssima, né?
Então, eu fiz uma pesquisa através do questionário que eu enviei, e aí eu estou mapeando aí os resultados e vou colocar no resultado de discussões. Maravilha. Professor, por que nesse artigo aqui o senhor não colocou os gráficos? É porque a revista que eu publiquei no seu editorial pediu para que tirasse, né? Ela não aceita no editorial dela gráfico. Então, eu acabei não colocando, mas eu tenho todos os gráficos que me fizeram chegar à conclusão, né? Então, resultados de discussões nada mais é do que apresentar o resultado da pesquisa. Então, se você fez só pesquisa bibliográfica, você vai falar do resultado. Se você fez pesquisa direta, né, através de questionário, você vai falar o resultado. Então, é basicamente apresentar os resultados aqui, e aí compensa você colocar um gráfico, né? Teve caso de aluno que eu posso colocar uma foto, posso colocar uma tabela, pode, galera, pode. O que você vai fazer nos resultados de discussões é apresentar os dados que você tem. Você tem que levantar os dados que você tem, né? Então, isso aqui, ou esses levantamentos, ficam mais fácil com gráfico, né? Então, eu vi muita gente finalizando, apresentando, tendo subsídio, né? Demonstrando. Então, só para ratificar, você coloca aonde você desenvolveu sua pesquisa, como que ela foi desenvolvida, né? Porque aí é a amostra, né? É o escopo. Então, quando você tem o escopo, né? Você vai apresentar, né? Você vai falar, eu fiz entrevista com 10 pessoas. Aqui no caso, eu fiz mais de uma entrevista, eu fiz mais de uma pesquisa. Então, a cada pesquisa eu expliquei como que eu apliquei e já botei o gráfico, né? Aí você coloca aqui, né? Dê preferência para porcentagem, você coloca em porcentagem, e aí fica mais fácil de levantar as informações. Ah, professor, eu fiz uma qualitativa e eu tenho que escrever sobre esse resultado. No problem. Escreve. Aí é a hora do show. Né? Resultados de discussão e conclusão é a hora do show, tá? É a hora do show. Só mais uma vez eu saliento aos alunos, não está acontecendo muito, eu fiquei muito contente que meus parabéns, galera, vocês estão escrevendo, né? Quem é do terceiro, eu recebi artigos fantásticos, do quarto também, a galera realmente escrevendo. Por quê? Porque agora, nessa próxima, eu vou passar o crivo do Spider, né, o Copy Spider. Então, não pega texto escrito copiado, porque daí vai dar plágio aí, o que pode te prejudicar. Então, você vê que eu não estou escrevendo aqui parágrafos enormes, né? Estou colocando aqui quatro frases, 3 frases, 2 frases. Então, assim, eu estou apresentando, mas é muito melhor você colocar um gráfico aqui na sequência, né? Aí você está apresentando os seus dados, né? E você demonstra, né? E aí, o que seria discussão, tá? Discussão é você pegar, eu dou a dica para vocês aqui, é você pegar um autor-chave. Lembra que eu falei lá no começo do seu trabalho que você precisa ter um autor referenciado, 1, 2, 3, seja o que for. Então, você vai ver o resultado da tua pesquisa e vai confrontar com alguma citação que você colocou em cima aí, né? Com alguma parte desse livro, né? Então, você foi lá, você achou, você chegou à conclusão que as pessoas estão sendo assediadas, né? As pessoas têm medo de serem assediadas. Aí você coloca, tal ideia é reforçada por Loureiro, né? Então, você discute com o autor, né? Esse teu resultado. Você procura o autor para discutir, tá? Para não ficar muito complicado, pega um autor que você considere como um principal. E aí você vai falar rapidamente, né? E aí vai no foco do teu problema, a causa raiz do teu problema, e vai brevemente fazer um texto referente ao autor,
né? É o autor que desenvolveu a atividade. Então, você vai brevemente falar com o autor, né, sobre o que você apresentou, né? Então, aí isso fica muito próximo de cada trabalho. Veja só que maravilha aqui. Eu peguei o loureiro, né, e fiz uma discussão com o loureiro, conversei com o loureiro mediante ao meu resultado, tá? Então, pega aí um autor mais referência do seu trabalho, como amostra, e aí o resultado é só apresentar os gráficos, né? A discussão é você pegar o resultado e comprovar com alguma citação, inclusive citação que você já tenha colocado lá em cima, né? Aquela citação que você colocou lá na introdução, aí você volta e fala, tal ideia que você comprovou é reforçada por fulano de tal, que aqui eu estou colocando o Loureiro, tá? É só isso. E aí, você vem para o seu grande finale, que é a conclusão, tá? Eu tenho um outro slide que eu vou explicar assim. Quando você chega para concluir, o que você tem que colocar no seu texto de conclusão, tá? Então, é a evidência que o grupo, isso é muito particular, por isso que o artigo é particular, nunca falando na primeira pessoa, né? Falando trabalho, artigo, obra científica, é sempre uma conclusão que você vai dar, tá? Então, agora eu vou explicar um pouco mais de uma maneira mais teórica, a maneira com que você apresenta a tua conclusão, como que você pode concluir esse seu trabalho aí. Lembrando que todos os assuntos que você já permeou, né? A apresentação dos dados, né? Os dados da sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa, ele é fundamental. Por isso que a gente falou tanto lá, você precisa de uma pesquisa. Ah, professor, mas eu vou fazer pesquisa bibliográfica. Tá bom, mas qual é o resultado da sua pesquisa? Você tem que dar um resultado. Se ele for qualitativo, você tem que apresentar esse resultado qualitativo, né? Ah, mas aí se eu discutir aqui no resultado, falar sobre o que os autores ou o que eu procurei na norma, na lei, seja lá o que for, na hora da discussão você só reforça o resultado com o autor mais importante que você tem, né? Eu não estou pedindo para que faça para todos os autores. Você coloca o autor que você acredita que feche melhor com o seu trabalho, né? Então, o que vocês precisam agora ter em mente é a conclusão, tá? É a parte que eu diria mais simples do negócio, né? Porque você apresenta os dados aqui, você apresentou os dados aqui, já está meio caminho andado. Com esses dados, você cria lá uma discussão com o autor e conclui, tá? Então, não tem mistério essa parte e para essa entrega final, né, como eu falei, vocês aí têm hoje, essa semana, esse resto de semana e a semana que vem para acabar com isso, né, para acabar com esse artigo. Então, muita gente já terminou, que a gente já fez, mas dá uma relida, eu estou olhando, né? Vamos colocando em circuito. Eu gosto muito quando manda o WhatsApp, quando fala, quando avisa que mandou alguma coisa, porque daí eu vou procurar. No Trello tem sido mais fácil, eu tenho conversado com uma galera no Trello. Então, avisa que mandou para eu poder localizar, porque eu estou recebendo muito e-mail de aluno e tem e-mail que vai para a caixa de spam até achar, então assim, avisa, tá? Que mandou um trabalho que eu ajudo você. Na medida do possível, eu vou lendo e vou te orientando no sentido de concluir, tá? Vou compartilhar agora o documento, que é o documento Considerações Finais. Então, a última etapa, né, que nós vamos trabalhar hoje e apresentar para vocês hoje é essa conclusão, né? E como eu disse e repito, essa conclusão ela é muito pessoal, né? E essa conclusão ela está relacionada ao resultado da tua pesquisa.
né? Como alguns casos o artigo ficou muito robótico e com frases desconexas, você não consegue concluir, porque nem você sabe o que você está pesquisando, tá? Então, muita gente apresentou análise de dados já para mim hoje, né? Que o combinado era mandar até hoje. Quem não mandou, corre atrás disso, né? Corre atrás desse resultado. Mas o que você vai apresentar na consideração final? É a última etapa, é o momento que virão as considerações finais que o pesquisador traz para o leitor. Então, é o momento final aí, é o ápice do seu trabalho, e é o que você, ou melhor, o grupo, né, não na primeira pessoa, mas o que o artigo vai representar para a comunidade científica, o que você vai trazer de relevância, né? Em que sintetiza toda a dissertação e enfatiza os resultados obtidos com a investigação, tá? Então, muito se tem falado, e a gente tem discutido muito isso aqui no Brasil, a respeito aí de cloroquina, quando que vai acabar a pandemia, mas não tem um artigo científico, porque esse artigo científico, ele tem que ter um resultado, ele tem que apresentar um resultado que chancele o uso disso em pacientes, né? Hoje foi colocado uma medida, ou melhor, foi publicado pelo Ministério da Saúde uma portaria de que é um remédio que pode ser utilizado para tratamento, porém, ele ainda não tem nenhuma comprovação científica. Então, isso é de responsabilidade de quem está tomando uma medida como essa, e quem está tomando deve saber o porquê que está tomando. Mas essa investigação, esse resultado da investigação é primordial que esteja no teu artigo. Então, se você fez uma breve pesquisa pelo Monkey, pelo Forms, se você tenha dados, você só tem que trabalhar para apresentar esses dados. Se é na forma qualitativa, se é na forma quantitativa, mas você tem que apresentar dados de uma pesquisa, tá? Alguns artigos, o que eu percebi foi isso, ninguém procurou nenhum autor, né? Ninguém tem noção da onde buscar informação, e aí não consegue finalizar porque não tem dados, né? Não consegue apresentar dados. Agora você tem que apresentar, se for quantitativo, um gráfico, de repente alguma outra análise qualitativa, foto, quadro, e assim vai, né? A maneira com que você vai apresentar o seu resultado é pessoal, né? É do grupo, é um processo onde você vai sintetizar essa informação. Então, eu vou acreditar, ou a comunidade científica vai acreditar, que aquela conclusão se baseou, né, em algum assunto específico, né? Então, Boaventura cita: é dentro das considerações finais do trabalho que você indicará recomendações para trabalhos futuros. Então, sempre lá no finalzinho do seu texto, da conclusão, você vai colocar que esse trabalho serve de modelo para novos trabalhos futuros que vocês podem desenvolver numa pós-graduação, no mestrado e etc. Eu fiz isso, eu terminei a graduação, o meu artigo da graduação, né, o meu trabalho da graduação, eu levei para a pós-graduação e depois encerrei no mestrado. Então, o mesmo trabalho eu continuei desenvolvendo, pesquisando, e é legal porque você eleva a sua pesquisa até um nível importante, né? Então, vocês tiveram aí um cronograma das atividades, a gente cumpriu, foi calmamente mostrando, delimitando, até porque o artigo científico não precisa ter 15 páginas, 16 páginas, 40 páginas, como um TCC, mas ele precisa de uma análise. Ou é uma pesquisa que alguns fizeram, ou é uma entrevista, né? Eu recomendei para alguns aí. Você vai fazer a qualitativa, né? Tem um grupo específico aí que poderia fazer uma entrevista com alguém, referência do mercado, pelo menos para ter dados para apresentar na pesquisa,
né? E aí aquela recomendação. Hoje vocês têm o Teams, né? Ô Marcos, Pode falar. quando você faz um questionário, é quantitativo ou qualitativo? Depende. Se você fizer pesquisa fechada, você está fazendo um quantitativo. Depende. Se você fizer pesquisa aberta, mesmo se você fizer pesquisa fechada, depende do seu objetivo com a pesquisa. Se você quiser quantificar, você quer número, aí você está falando pesquisa quantitativa. Quando você quer opinião, ela é qualitativa. Geralmente, opinião você faz pesquisa aberta, mas você pode colocar algumas opções para a pessoa responder. Então, independe, pesquisa fechada ou pesquisa aberta, o que você tem que saber é o que você quer. Se você quer apresentar porcentagem, número, aí é depois o gráfico que vai demonstrar, né? Então, não porque eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, ela tem que ser aberta. Não. A pesquisa quantitativa ela tem que ser fechada. Não. A maneira com que é a sua pesquisa, pouco importa. Agora, você que tem que ver se você está analisando a quantidade da amostra, quantas pessoas estão insatisfeitas, ou se você está querendo saber a opinião, né? Aí depende. Isso aí tanto faz, entendeu? Qual seria a sua pesquisa? Então, professor, eu fiz um questionário levantando a quantidade de pessoas que estão insatisfeitas com o preço da gasolina e dos combustíveis. Legal. Você fez o questionário e você mandou para que amostra? Foi uma amostra com a plataforma online de 50 pessoas. Pô, excelente. Tá aí, cara. Tá feito. Sensacional. E é um assunto que está no momento aí, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente não tá saindo de casa, então não tá tendo a procura. E a lei da oferta e da procura, já que você não tem procura, o preço cai, né? Mas o dólar vem aí e ferra com tudo. Então não vou, vocês que vão apresentar os dados. Tá ótimo, cara, é isso aí. Pegou isso daí, consolida, você só tem que saber qual que é o seu objetivo. Pelo que eu tô vendo, é quantitativo. Você quer ver a quantidade Eu de pessoas insatisfeitas. já coloquei quantitativa já, professor. Show, Só tô confirmando isso. show de bola. Show. É isso aí, meu amigo. Vou fazer a conclusão e te entrego um Show. feedback. Beleza. Quanto antes, que eu falei pra galera agora, a gente tá na reta final e eu vou me colocar à disposição aí pra gente conseguir. O objetivo maior, galera, é a gente estar junto. Então, só não pode deixar de fazer, né? Só não pode ficar esperando, tem que botar a mão na massa. E eu fico contente de ouvir uma declaração como essa, até porque um monte de gente já mandou o artigo finalizado. Então é isso aí. Finaliza a pesquisa, põe os dados, termina lá, coloca a conclusão e me manda. É ir pro abraço. E aí também, para quem entrou agora, não vai ter apresentação. Então, a gente iria fazendo uma apresentação, e se a aula tivesse presencial, teria uma apresentação, porém, essa apresentação se tornou facultativa e depois, agora com a questão da pandemia, não tem por que a gente montar uma estrutura dessa, não, a faculdade não viu necessidade, até porque os trabalhos estão muito bons, e o legal do artigo é que ele é simples, então é fácil o entendimento, e vocês todos estão indo bem, né? Alguns ainda estão precisando de algum apoio, eu estou aqui para isso, mas assim, na grande maioria, é só terminar, me entrega, eu ainda não tenho a data, né? Acredito que provavelmente seja lá para o dia 3 de junho, né? Ou na semana subsequente à primeira semana de junho. E aí é só isso. Né? Entregar, considerar e entregar. Tá? E não esqueçam, na parte final da sua conclusão, você tem que colocar essa parte aqui. Indicar, recomendar para trabalhos futuros. Né? Que nem, por exemplo, me chama a atenção esses assuntos, porque a pessoa não precisa parar nisso, né? Nada impede de
quando as coisas voltarem ao normal, professor, eu quero pegar aquele artigo e quero publicar naquela revista. Aí a gente vai junto aí adaptar a revista. Porque o artigo já vai estar pronto. Você só vai ver o que a revista pede lá, que é diferente, tá? Eu recomendo a publicar porque isso conta muito ponto na comunidade científica. Você pode colocar no seu currículo. É muito importante, né? Criar artigo, escrever artigo. É um negócio que faz muito bem e ganha notoriedade, né? Então, o autor indica se o problema de estudo foi contemplado. Então, o que isso quer dizer? O problema da sua pesquisa, ele foi sanado, você conseguiu resolver, né? Então, você começa por aí dentro desse seu pensamento, né? Ele está contemplado? Foi contemplado? Lembra que eu falei lá? Ou não? Então, você chegou na conclusão, você viu que aquele problema que você levantou, no resultado da sua pesquisa ainda não contemplou, né? Ainda não teve êxito. Então, você vai trabalhar num próximo trabalho, né? E você vai apresentar o que efetivamente você conseguiu. Não precisa montar, criar, porque daí você vai acabar ficando sem a assertividade, tá? Muita gente tem questionado, né? Como que eu vou verificar essa conclusão? É porque a maioria das pesquisas que vocês fizeram, dos assuntos, eu tenho como checar, eu tenho como pesquisar. E os próprios autores que vocês estão colocando são a grande defesa que você tem do assunto, né? E aí você vai ver se essas hipóteses foram confirmadas ou não. Então, confirmou que o preço da gasolina, que a galera está reclamando pelo preço da gasolina? Não, vai que você viu na amostra lá, o pessoal está satisfeito, gosta de pagar mais, né? Só tem rico. Então, daí você vai contemplar aquilo que você apresentou na pesquisa. Apresentar as conclusões achadas e as descobertas do texto, evidenciando com clareza e objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontados ao longo da discussão do assunto. Então, a conclusão ela é breve, galera. A conclusão, você vai usar poucos parágrafos, pouquíssimos parágrafos, coloca aí 7, 8 no máximo, né? Poucos parágrafos, para sintetizar o que você evidenciou na tua pesquisa, tá? Então, é basicamente essa síntese, esse poder de síntese, ela está relacionada a você escrever. Então, assim, mais uma vez eu saliento, não pegue partes feitas em algum lugar, em outro artigo, porque hoje, se eu colocar no Google a frase que está lá, ele já procura automaticamente, a gente tem um sistema. Então, não tem necessidade. Coloca as suas palavras, sintetiza isso. E não pode divagar muito. Por exemplo, se você colocar na conclusão citação, teoria, você já errou. A conclusão é um breve relato do estudo, né? Então, o que eu preciso na apresentação e conclusão? As descobertas. Quais foram as descobertas? Essa parte aqui, ela é fundamental. Como o artigo ele trata um único problema, você vai concluir aquele problema, né? Por isso que eu falava, não fica falando um assunto que você não sabe, ou um assunto muito grande que você não consiga concluir. São relacionadas as diversas ideias envolvidas ao longo do trabalho em um processo de síntese dos principais resultados. Então, você vai dar a síntese do resultado. Então, síntese é breve, né? É um relato breve do que você achou na pesquisa. Conclusão. Então, para todos os tipos de artigo, deve estar coerente com o desenvolvimento do trabalho. Então, você tem que ter uma coerência com o seu trabalho, né? Que nem o meu amigo citou aí, estou falando sobre combustível. Aí, na conclusão, ele fala da cloroquina, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tem que ter uma linha de pensamento.
né? O que normalmente eu percebo, não aconteceu nessa turma, um ou outro caso que eu já sinalizei e a pessoa já se tocou, mas já aconteceu em trabalhos passados, o Frankenstein. O Frankenstein é pegar parte daqui, parte dali, isso aí não rola. Para você concluir o trabalho legal, lê todo o seu trabalho, todos os integrantes, dá uma lida geral, vê aí o resultado da sua pesquisa, né? Dá uma alinhada no resultado e dá a conclusão, né? Então, ele deve estar coerente, deve evidenciar o que foi alcançado com o estudo e as possíveis contribuições, né? Quais são as possíveis contribuições? Lá no meu trabalho, vocês vão ver. O que eu evidenciei? Eu evidenciei que a educação ambiental prática, ela é possível, que os alunos tiveram muito mais interação, porque não ficou naquela coisa do blá, 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 do professor falando, o passarinho, quer dizer, você trouxe o passarinho, né? Eles tiveram um dia específico, e eles tiveram um contato com o tucano, né? Viram o tucano pela primeira vez, né? E isso, depois que eu terminei essa pesquisa, eu me toquei. Quando eu era pequeno, lá, sou tão velho assim, mas lá atrás, a minha professora, ela levou no prezinho, primeira série, prezinho, uma coisa assim, ela tinha levado frutas e verduras. Tanto que até hoje eu como qualquer, menos jiló, o resto eu como. Por quê? Aquilo foi uma maneira que ela usou, de uma maneira muito inteligente, para que a gente, num enunciado, a gente conhecesse sobre vegetação, sobre fruta, sobre verdura, etc. Né? Já o meu filho de 6 anos de idade não come nada. Né? Ele não come, por quê? Porque ele não teve essa apresentação. Eu, como pai, não consigo. Né? O poder que uma professora tem, que uma sala de aula, que um bom texto pode trazer. Então, isso ficou tanto na minha mente que depois que eu fiz a pesquisa, eu vi que eu poderia contribuir para a sociedade, e tanto que eu publiquei na revista de Educação Ambiental, meu artigo foi publicado, como sugestão, né, aquela questão de sujar a sala de aula. Né? Então, essa é a mola mestra do seu estudo. Ele foi alcançado? Se não foi, você apresenta. Né? No caso da cloroquina, tem um que está circulando aí, que é um novo artigo, e nesse artigo ele não recomenda a cloroquina. Só que ele fala lá, se você fizer uma pesquisa com uma amostra maior, né? Então, assim, alguém vai pegar aquele artigo e vai dar sequência. Né? Então, sugerir e incluir recomendações de ordem prática. Né? Recomendações de ordem prática é o que eu falei, galera. Artigo, ele é simples. Dá para você fazer artigo em 3 dias. Então, a gente está indo devagar para que a gente, né? Até porque é a primeira vez que vocês estão tendo acesso a esse assunto. Mas depois que você pegar a metodologia, você faz isso com o pé nas costas. É tranquilo. Só não tem que ter medo de escrever, né? De colocar suas opiniões e recomendações. Né? Quando eu falo recomendações de ordem prática, demonstrar o que a pesquisa trouxe de benefício. Né? É que nem agora, acabei de ouvir uma pesquisa aí que eu já li e achei interessantíssima, né? A questão do combustível. Né? Tá uma briga danada aí hoje em dia, para a questão da oferta e da procura. Né? E aqui será que ele... Qual será foi a resposta da pesquisa? É isso que o professor fica contente quando ele vê num trabalho científico. Tá? Agora, também apresentaram artigos que a pesquisa, ou melhor, que a pesquisa não trouxe dados. Aí é preocupante. Né? Se a sua pesquisa ela não tem levantamento de dados, então aí você tem uma problemática, porque você não vai conseguir concluir seu trabalho. Então, nunca conclusivos ao ponto de fechar ao debate. Então, quando vocês estiverem encerrando o assunto, que nem eu acabei de citar o da cloroquina lá,
que o pesquisador chegou à conclusão que tem efeitos colaterais. Só que assim, lá na pesquisa fala o seguinte: a cloroquina é sendo utilizada no começo, porque todo mundo sabe, essa pandemia, essa doença, né, ela é uma doença que afeta mais os idosos e quem teve conformidade. Ah, professor, outras pessoas também têm ficado grave. Não, sim, eu concordo. Só que se a pessoa, se ela não é uma doença que no seu início é muito agressiva, o que ele fala lá, se você ministrar a cloroquina e a pessoa não ia reagir ao Covid, ela pode ter um infarto. Então, não sou eu que estou falando, é o artigo que ele publicou lá, alguns efeitos colaterais perigosos. Tanto que o presidente, né, publicou hoje pequenas quantidades, tá? Então, assim, há um protocolo médico, os médicos estão abertos a oferecer o medicamento em pequenas quantidades. Então, de uma certa maneira, esse artigo ajudou, porque o pessoal viu, não pode liberar assim tão descontroladamente, né? E aí você traz as possibilidades e horizontes futuros. Então, assim, quando a pessoa lê a sua conclusão, ela vai ter vontade de continuar esse seu estudo, tá? As referências, né? Mais uma vez eu vou falar, são os elementos que permite a identificação das publicações utilizadas no texto do artigo, tá? Então, existe uma regra, sigam o meu artigo de como citar essas referências. E referências, galera, mais uma vez, não é Rede TV News, R7, tá? Então, assim, eu recebi um artigo com 15 referências, das 15 tá lá Globo.com, UOL, não, cara, é trabalho científico, tá? É pouco o número de pessoas que ainda não entenderam, mas assim, reveja parte da referência. Lembra que eu falei? É só o que você citou no texto que você vai colocar de referência. No caso do artigo, não é para colocar livro que você não citou, né? Porque daí acaba perdendo ponto ao final, né? Alguns toques, né, que são primordiais aí que eu repito. Prestes e Souza recomendam ao acadêmico observar as regras. Primeira delas, impessoalidade. Então, quando a gente está chegando nesse momento aí de conclusão, aquela coisa de se apaixonar pelo assunto. Ai, porque eu amei. Não. Evite referências como nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, nosso artigo, não. Nosso estudo, nossa pesquisa. Utilize expressões como presente trabalho, a presente pesquisa, tá? Então, é assim que você vai se referir ao trabalho. Não é nosso, não é meu, né? Evite situações como somos da opinião que, julgamos que, chegamos à conclusão que, deduzimos que, vocês fizeram uma obra científica. Então, você fala o trabalho sempre na terceira pessoa, tá? Isso eu vi bastante, tá? Então, estou orientando para dar uma lida, né? Dar um pente fino no trabalho. E quando você está colocando sem querer na primeira pessoa, fazendo criando a pessoalidade, você vai ter problema. Então, você tem que ser impessoal, né? Como eu falei, a conclusão, ela não pode ser sua, ela tem que ser a conclusão da pesquisa. O que deu na pesquisa? Teve uma aluna que falou, nossa, professor, eu mandei uma amostra de 200 pessoas a respeito de um tema que, se eu não me engano, era logística reversa. Ela falava lá dessa compra de roupas pela internet, né? Nós estamos passando por essa situação. Por exemplo, eu comprei para os meus filhos, né? Eu fiz uma compra na Riachuelo recentemente e deu tudo certo, né? Chegou tal, só que criou um novo paradigma e a aluna foi lá e escreveu a respeito do assunto e colocou questões pessoais. Eu comprei uma blusa, não. A sua análise pessoal que você acha não pode entrar no artigo, na conclusão. Objetividade. Então,
mais uma vez, o caráter objetivo do texto diminui a possibilidade de que comentários, frases ou opiniões pessoais sejam inseridos. Então, conforme você for objetivo para chegar a essa conclusão, a conclusão foi essa. Você evita, se você ficar escrevendo muito na conclusão ou na discussão, você acaba cometendo esse equívoco de falar da primeira pessoa. Evita texto fique longo demais, então assim, o texto do artigo não pode ser muito longo, né? Eu vi alguns artigos assim com alguns com uma quantidade de teoria muito grande, né? O artigo não é para ensinar ninguém. O artigo é só apenas para demonstrar a sua pesquisa mediante um problema. Só isso, né? Tanto que você está pegando aí as pesquisas de cloroquina, ele não fica explicando muito, né, a origem, ele já vai para a pesquisa, né? Ele só demonstra qual é o objetivo. Então, objetividade, vá direto. Modéstia e cortesia. Os resultados de estudos ou pesquisas anteriores não devem ser apontados de forma a insultar ou desfazer os resultados alcançados. Então, assim, muita gente às vezes comete esse equívoco. Por exemplo, teve a pesquisa da cloroquina agora, que não referencia. Então, quem fizer uma outra pesquisa e de repente dê um resultado diferente, ele não pode depreciar a pesquisa anterior, tá? Porque a amostra é amostra, pesquisa é pesquisa, né? Eu cito um artigo que eu assisti, uma apresentação que usava animais, e aí a pessoa estava estressando os ratinhos para ver a articulação, né? Que era um artigo que falava que se você faz muito exercício físico, você acaba com a sua articulação. E ela botou o ratinho lá para correr numa esteira. Bom, no final ela trouxe o resultado da pesquisa dela. A pessoa que estava na banca lá assistindo, avaliando o artigo dela, pegou e falou, olha, na esteira o ratinho ainda tem uma folga. Se você botasse ele para nadar, ele iria ser mais exigido. Quer dizer, é óbvio que ela não ia conseguir mais, porque ela acabou sendo criticada, e aí a pessoa que for fazer esse outro estudo vai usar a natação, né? Que seria mais pertinente. Mas você não pode depreciar um outro trabalho. E sempre que possível, citar. Tá? Então, se um artigo foi referência do teu trabalho, como muitas pessoas fizeram, citar. Tudo que você tira, tudo que você inclui no seu trabalho, ele precisa de uma citação. Simplicidade. Esse é o objetivo maior do artigo, né? Ele deve estar presente em qualquer explicação ou afirmação, redigida textualmente de modo a ser facilmente assimilada. Então não adianta ficar botando teoria muito rebuscada, muito complexa, porque não é o objetivo do artigo. Ele é sintético, né? E você tem que traduzir com as suas palavras ou com a simplicidade para todo mundo entender do assunto, tá? Se você pegar o meu artigo que fala de educação ambiental, do começo ao fim, você entende, né? Por quê? Porque o objetivo do artigo é fazer aquela pessoa que não entende nada do assunto consiga entender o artigo. Eu não sou médico, mas eu consegui ler o artigo de cloroquina. Tão simples que estava a sua apresentação. Tá? Então, hoje, repetindo, uns toques para vocês acabarem com o artigo, né? Terminarem o artigo, concluírem o artigo e irem para o abraço. Né? Eu agradeço essa parceria que nós temos feito, porque tenho ficado muito contente, tenho passado para a coordenação, o empenho de vocês, a vontade de vocês, porque a gente está aqui disponível para isso, para a gente não perder o semestre de forma alguma e conseguir entregar um artigo que de repente pode ser publicado, né? E agora, como não vai precisar apresentar, coloca o foco nesse artigo aí, né? Debruça, porque, para vocês terem uma ideia,
tem faculdades, pós-graduação, que é uma pessoa só. Né? Vocês estão tendo a oportunidade de ter 3 pessoas trabalhando junto. Então, dá para focar e sempre rever. Né? O artigo é sempre bom dar uma relida, sempre tem uma coisinha para melhorar. Ô Marcos, boa noite aí, Metal. Fala, Metal. Beleza? Só uma dúvida aí, que na verdade é de um amigo nosso. Eu estou ajudando dois amigos aí. Um deles tem uma dúvida em relação às citações. Eu passei para ele a noção de que ele perguntou assim: Vinícius, você acha legal botar a citação em qual lugar? Eu estou partindo do seguinte princípio. Eu estou citando, colocando citações, Balu e a galera toda, galera braba aí, em toda parte do meu trabalho científico. Então, não é simplesmente especificando na introdução, ou na conclusão, ou na discussão. O único momento que você não pode colocar é na conclusão. Beleza. Só. Então, o restante eu posso, né, usar aí... Se tiver coerência, porque, por exemplo, se tiver coerência, na discussão, você vai usar um só. Você vai pegar uma citação que você tinha lá em cima e você vai discutir com ela. Nos outros campos, aí fica aberto. E no resumo também, que não dá para colocar. Certo. Agora, então, na conclusão está fora. Na conclusão está fora. Só na conclusão. Então, até eu mesmo preciso tirar do meu lá, porque eu coloquei uma citação lá. A conclusão é como que a gente colocou ali, né? É a opinião do autor do artigo. É a conclusão, o resultado, é o final. Então, você não vai precisar de alguém para comprovar o que você está demonstrando. Então, na conclusão, o resto... porque na minha conclusão, por exemplo, eu dei uma exemplificação lá de como poderia ajudar na parte de supply chain, e aí na conclusão eu só coloquei uma citação ali do que é a importância de um supply chain vindo de Novais, né? Não. Posso tirar, né? Tira. E obrigado por você estar ajudando os colegas aí, cara. Opa, a gente tá junto aí, cara. Você é um futuro professor aí de logística. Tamo junto. Comércio exterior. Tamo junto. E, Marcos, só para relembrar aqui, cara, eu não mandei nenhum material, porque é o seguinte, isso é uma outra dúvida, na verdade, né? Eu tava sem acesso ao banco de dados da empresa esses últimos dias aí. Ontem eu consegui de volta. E aí eu acabei atrasando, montando o fluxo aí. O fluxo na verdade, eu vou colocar o fluxo no lugar de um gráfico aí na parte de... Não vai ser um fluxo grande, vai ser bem compreensível e tal. Porque, assim, a minha ideia é mostrar, pelo menos na minha parte, que é em parte de importação, que é o que mais perturba a gente aí, né? Nem falo, tô esperando um aqui. É um aluno da Anhanguera, da última turma de logística, que montou uma transportadora e está trazendo para mim aqui um componente de viracopos. Estou esperando ele. Volta ele aí, moço. Reprova ele. E aí, concluindo, é o seguinte, eu tô fazendo nesse fluxo, eu tô tentando mostrar de forma padrão ali, e fácil de entender, a integração entre o SAP, o software de comércio exterior que é usado para essa possível melhoria, com o Syscomex, que é o sistema do governo, né? Então, eu tô usando isso aí para exemplificar a operação. Estaria certo? Eu posso continuar com isso aí? Você tem dados, você precisa de dados. Só precisa de dados. Vai ter ali o dado sistêmico e dado de processo. Tudo bem, cara. Os dados quem vai apresentar é você, tranquilo. Então, beleza. Maravilha. Obrigado. Falou, meu amigo. Então, seguindo aqui, coerência, né? Então, assim, sempre ter coerência a nomes, números, palavras, termos, tem que saber o que você está citando, né? Em alguns artigos eu vi umas palavras assim que eu nunca vi no vocabulário, né? Até uma específica que eu acho que o grupo deve estar repensando aí, porque tem que tomar muito cuidado com uma expressão criada por vocês. Tem que pegar uma expressão que tenha no vocabulário, que tenha na literatura. Ordem lógica. A apresentação das ideias deve ser organizada dentro de uma sequência. A sequência você já tem,
que é aquela sequência lógica, resumo, né, introdução, né, apresentação dos dados, introdução, metodologia, apresentação dos dados, discussão e conclusão, tá? A sequência lógica de um artigo científico. Direitos autorais, é o que eu já disse e repito. É muito crítico você copiar trabalhos e entregar cópias. É zero, tá? Estou avisando pela última vez. Quem está fazendo isso, voluntária ou involuntariamente, não vai poder reclamar. E dependendo do seu plágio, se a pessoa que foi plagiada se sentir ofendida com esse plágio, é lógico que vai, ela pode te processar. Tá? Então, assim, para você não tirar zero, né, não faça esse tipo de coisa. Invariavelmente, eu consigo perceber, porque são 15 anos dando aula, então a gente sabe, eu não preciso nem passar no Copy Spider. Alguns textos que eu li, tá muito, sabe, não foi escrito pelos autores. Então, tirando a citação, lê aquele parágrafo e refaça, né, com as suas palavras. Então, direitos autorais é muito crítico no artigo científico. E aí, aqui um exemplo de como está a referência, que vocês sabem lá a referência, como que ela deve ser apresentada, tá? Eu vou fazer uma pausa agora. Se alguém tiver alguma dúvida, daqui 15 minutinhos, já prepara aí para perguntar. Quem está mandando o artigo, eu só peço que se identifique. Ó, professor, eu mandei, está lá no Trello, dá uma olhada, eu fiz o Trello. Eu tenho recomendado o Trello. Temos aí uma semana, ou melhor, 2 semanas, uma semana e pouquinho aí, 2 semanas para terminar o trabalho. Então, o Trello é uma maneira da gente conversar rapidamente, né, sobre o trabalho. Quem já criou e eu ainda não vi, depois que a gente voltar, eu vou tomar só uma aguinha aqui. Depois que a gente voltar, a gente dá um enfoque nas pessoas que ainda não receberam feedback. A grande maioria eu já dei o feedback. São pequenas coisas, pequenas análises e para a coisa ficar 100%. Beleza? Show de bola.
Aí, pessoal, voltamos. Na sequência aí a nossa live. Então, agora, deixa eu só mostrar um dado aqui. Mostrar um dado aqui. Agora, só para evidenciar, veja o como objetivo eu fui na definição do meu artigo. Artigo que foi publicado numa revista. Então, tem que ser breve, tem que ser direto, tem que ser conciso, né, e apresentar os dados conforme eles forem demonstrados. Né? Veja aqui que nas referências eu só coloco o que eu citei, né, e a maneira pela qual vocês devem seguir o padrãozinho da referência, né? Dessa maneira aqui, né, que você tem que parametrizar a ordem alfabética, né? Coloca negrito aqui para o título, né? Letra maiúscula para as primeiras iniciais, da maneira que está aqui, tá? E agora, né? Algumas pessoas me mandaram até mensagem no Zap e tal, eu já respondi. Mas quem tiver aí querendo trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? Professor, Oi. boa noite. Boa noite. Eu encaminhei ontem para o senhor a nossa conclusão do trabalho do impacto de desvio de função. Tá. O senhor recebeu o arquivo? Você mandou pelo e-mail? Isso, por e-mail. E eu não respondi. Ainda. Ainda não. Tá. Deixa eu só ver aqui. Qual e-mail que você mandou? É no professor. Deixa eu achar aqui, peraí. profsjc@hotmail.com. Vamos lá. Eu vou achar ele aqui. Qual que é o título mesmo? O impacto do desvio de função no comércio de São José dos Campos. Eu mandei ontem à noite. Então eu não acessei. É hoje que eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou acessar. Se foi ontem à noite, eu consegui responder até a parte da tarde, né? E hoje eu não entrei no e-mail ainda. Então, a hora que eu tiver acesso ao trabalho, fica tranquilo que eu vou te responder. Tá bom, então, professor. Vou ler Obrigada. bonitinho, aí qualquer coisa pode mandar no Zap também. Acabei de receber uns no Zap aqui. Ó, professor, tá o artigo aí também. Quer dizer, dá uma lembrada aí, pode ficar em cima que até amanhã eu respondo. Eu vou ler com calma agora à noite. Tem uns 3 que mandaram aqui que eu vou ler. E até amanhã cedinho eu já te respondo. Tá ok, então. Obrigada. Tá, meu querido? Nada. Aproveitando até, galera, eu tava olhando aqui. Lá no Avo, eu coloquei uns videozinhos interessantes, né? Dá uma olhada nos vídeos, né? Que coloca umas dicas lá interessantes. E não deixem de pegar artigos de modelo, tá? Eu diria que isso que ajuda a você escrever. O meu já está sendo modelo aí para vocês na parte de formatação, ou mesmo o que o professor escreveu nesse parágrafo, né?
Então, né, quem aí está a grande maioria está na finalização. Repito, estou muito contente com as turmas, né? Com as 2 turmas aí, com as 4 turmas, na verdade, né? Estou muito contente principalmente pela força de vontade, pelo empenho, né? Quem aí está rateando, vamos correr, vamos junto, vamos dar as mãos aí para a gente conseguir concluir esse objetivo. E como vocês sabem, o artigo ele é um trabalho simples, você só precisa de dados, né? Então, tem gente que não fez nenhum tipo de pesquisa. Ah, professor, está fazendo pesquisa bibliográfica, né? Que é qualitativa bibliográfica. Tá bom, mas cadê os dados? Né? Você tem que fazer essa pesquisa então. Você tem que apresentar alguns dados, né? Esses dados têm que aparecer de alguma maneira, né? Os assuntos são assuntos muito legais, muito atuais, né? Assim, não me lembro de ter, depois que a gente ajustou, alguns que não tinham muito significativo, mas né, significância, mas assim, tá tudo ajustado. Faça. Se fez Brasil, planeta Terra, faça. São José, no máximo Vale do Paraíba, diminua a sua amostra, né? Quanto menos você criar dificuldade, mais fácil vai ser você terminar esse trabalho. Tá? Então, normalmente os alunos costumam errar muito quando quer escrever demais no artigo, quer ficar botando muita. Não há necessidade de muita teoria, mas tem que ter algum. Por exemplo, o que eu sempre fiz, e eu acho que é uma boa. Você pode pegar o seu artigo, pedir para sua mãe, para o seu marido, para sua mulher, uma pessoa que não entenda nada no assunto, dá uma lida. Se essa pessoa ler o artigo e entender, você está com um objetivo alcançado. Né? O seu objetivo foi alcançado. Então, eu fiz isso na minha vida toda, ainda faço. Né? Então, faz isso. Né? A maneira com que a coisa se desenrola, né? Essa apresentação final, é fundamental essa preocupação de como sintetizar essas informações. Tá? Estou aqui à disposição, a gente ainda tem tempo na live. Continuo aqui à disposição de quem quiser tirar dúvida. Relembrando, a semana que vem vai ser a última aula. Eu ainda não tenho uma data, eu vou passar na semana que vem. Mas provavelmente, repito, provavelmente essa entrega vai acontecer na primeira semana de junho. Acredito que dia 3. Então, temos aí uma semana. Professor, Oi. alô? É Estela, tudo bem? Oi, Estela, tudo bem? Ó, eu tô com uma dúvida. Nós temos uma referência bibliográfica que é o Leone Pereira, sabe? Mas no livro dele ele cita vários autores. A gente pode usar, né? Pode, querida. É isso aí, achou o tesouro. É isso. Então, e o livro dele não tem página, tá escrito que é direitos autorais. Tem alguma coisa a ver no livro dele? É Porque um assim, eu consegui acessar só o book com poucas páginas dele, entendeu? Então, ele é um livro que foi publicado, tem editora, tem tudo? Tem na Saraiva, Então, mas você acha ele na biblioteca da faculdade, você não achou? não achei. A minha senha não está entrando, aí fica complicado da gente acessar. Não estou conseguindo Tem acessar a biblioteca da ninguém faculdade. da nenhum colega do grupo consegue acessar lá? Não, tá todo mundo que esqueceu a senha. Aí eu consegui pegar no book com poucas páginas dele aí, e nesse livro dele tem vários autores, então a gente pode usar, né? Pode, querido, pode usar sim. E o que vocês Tá, podem fazer também? Pede para um colega aí, ó. Tem um monte de gente escutando. Pede, assim como o Vinícius está ajudando uma galera aí, quem tiver a senha da biblioteca aí, procura o livro para vocês lá, tá? tá bom então, professor. Obrigada. Querido, nada.
Bom, galera, estou à disposição aqui, eu estou vendo que ninguém tem dúvida, né? E eu vou continuar aqui por mais alguns minutos. Então, assim que encerrar a live, eu queria agradecer aí a presença dos 3 que estão aqui me acompanhando. E qualquer dúvida, ainda tem alguns minutos de live. E do contrário, manda zap e a gente vai se falando. Tá? Tranquilo, Marcos.
Marcão, bom descanso aí.